Olá, eu sou o professor Nixon Lins e a nossa aula de hoje será sobre reações químicas. As reações químicas, elas acontecem quando ocorrem transformações na matéria. Então, ao prepararmos um alimento, quando certos objetos enferrujam, quando os fogos de artifício explodem, tudo isso são exemplos de reações químicas que estão acontecendo. Então, novas substâncias se formam depois de uma reação. Nós temos os reagentes, que ficam do lado esquerdo, você está vendo aqui abaixo, e nós temos os produtos, que é o resultado dessa reação. Isso é uma representação de uma equação química. Ah, professor, uma equação química tem a ver com a equação de matemática? Mais ou menos, porque temos que manter um equilíbrio, que nós chamaremos de balanceamento. Vamos a um exemplo. A vela vai ser coberta por um copo. Após um breve espaço de tempo, o oxigênio próximo à chama da vela será consumido e ela se apagará. Esse é um exemplo de reação química, pois será formado um gás carbônico que será liberado no interior do copo, que não mantém a chama acesa, e também água. Com isso, a vela vai apagar. Vamos ver detalhadamente o que está acontecendo. Nesta reação química, o carbono e o gás oxigênio vão ser chamados de reagentes. O carbono é um átomo e o oxigênio é uma molécula do gás oxigênio, formado por dois elementos oxigênio que você encontra na tabela periódica. Não confunda. Um elemento químico, como o carbono e o oxigênio. Mas o gás oxigênio é formado por dois elementos químicos, portanto, uma molécula. Eles vão produzir, por isso chamaremos de produto, o CO2, que é o gás carbônico que está no interior desse copo agora, que está cobrindo a vela. E esses índices que estão aqui embaixo, como o número 2 aqui e esse outro 2 aqui, serão chamados de índices que indicam a quantidade de átomos do elemento. No caso aqui do elemento oxigênio, certo? Que está presente em ambos os lados da equação, dessa reação. Em uma equação química, o estado físico em que uma substância se encontra também deve ser representado usando essa setinha aqui, pela indicação S, que representa um sólido, L, quando representar um líquido, e G, quando for no estado gasoso. Ainda temos AQ quando for aquoso, o meio aquoso. Pois bem, temos aqui o carbono em o oxigênio, o gás oxigênio, gerando CO2, que foi o exemplo anterior, não é isso? E originou um gás, mesmo fazendo a união entre um sólido e um gás, produziu um gás, CO2. O coeficiente numérico anterior à molécula indica o número de moléculas na reação. Por exemplo, nós temos aqui o número 2, que indica o número de moléculas de H2, de hidrogênio, de gás hidrogênio. Então, temos duas moléculas de gás hidrogênio. Aqui, o número 1 ele não precisa aparecer, mas aí temos uma molécula de gás oxigênio. E o que é que originou? Duas moléculas de água, certo? É isso que está representando aqui nessa fórmula química. E está balanceado. Vamos falar sobre isso daqui. Bom, vamos a um exemplo. Quais são os estados físicos dos reagentes e dos produtos de reação de formação da água? Observando aqui os reagentes e os produtos, tudo bem? Resposta. O gás hidrogênio e o gás oxigênio estão no estado gasoso. Basta você observar aqui, certo? E eles produzem a água no estado líquido. Olha o Lzinho aqui.
Nas CNTPs, que são condições normais de temperatura e pressão, considerando ela no estado líquido à temperatura ambiente. Vamos observar como que existe a reação química na natureza. Observe a radiação vinda do Sol. Essa radiação ultravioleta do tipo UVB, vamos lembrar, radiação ultravioleta do tipo B, e nós também temos a radiação ultravioleta do tipo A. Mas essa radiação ela vem, remove o átomo de cloro da molécula de CFC. O que é um CFC? É um clorofluorcarboneto. Então ele é uma substância destruidora da camada de ozônio. Mas existem outros, como produtos químicos como o álon, tetracloreto de carbono, hidrofluorcarbono e esse que nós vamos ver agora, o exemplo do clorofluorcarbonetos. Bem, quebrou aqui em uma parte, o átomo de cloro foi quebrado na ligação da molécula de ozônio. Aqui, o cloro acaba quebrando essa molécula de ozônio e forma dois compostos químicos. Na verdade, forma uma molécula de cloro e oxigênio, que chamaremos de monóxido de cloro, e forma essa molécula de oxigênio, de gás oxigênio. Tudo bem, a molécula de gás oxigênio é liberada na atmosfera. Então, o átomo de oxigênio na atmosfera vem, quando ele está liberado, ele quebra essa molécula de cloro, monóxido de cloro, certo? Se une ao oxigênio, formando o gás oxigênio, e esse cloro fica liberado na atmosfera, agindo novamente, quebrando as moléculas do ozônio. O ozônio é o oxigênio, são essas três átomos de oxigênio, certo? E a camada de ozônio ela tem uma função importante, que é proteger a nossa atmosfera, nosso planeta, da radiação ultravioleta, que pode ser danosa, causar efeitos como câncer. Segundo as reações químicas no ambiente, que elemento químico destrói a camada de ozônio e qual sua origem? Vamos à resposta. O cloro. O cloro é um elemento químico, de acordo com a reação química no ambiente que nós acabamos de estudar. Ele se origina de substâncias destruidoras da camada de ozônio, chamada SDOs, como as moléculas de CFC, fluorocarboneto. Então, eles têm origem em elementos, por exemplo, o CFC, que vem na radiação do Sol. Então, ele foi amplamente utilizado no passado em produtos como spray, mas atualmente eles foram substituídos, esses sprays caseiros que nós temos na nossa residência, por exemplo, nos desodorantes aerosóis, eles foram substituídos por propano e butano, outro tipo de gás. Mas ele ainda é utilizado nos gases da refrigeração, também em agentes expansores na fabricação de espumas, na composição de solventes. Até na medicina ele tem aplicação ainda em substâncias que são estéreis. Então, só frisando, o clorofluorcarboneto é uma substância destruidora da camada de ozônio e ele é nocivo a essa camada de ozônio que nos protege contra a radiação ultravioleta. Vamos falar agora sobre a questão das reações químicas e as suas leis. Sobre Lavoisier. Lavoisier foi um grande cientista no século XVIII. Ele falou sobre a lei da conservação das massas. Talvez você já tenha escutado a famosa frase que ele disse: na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Pois é exatamente isso que se trata aqui. Quando uma reação química ela ocorre em um sistema fechado, a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos formados. Veja o exemplo abaixo. Observe que nós temos 4 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio. Bom, vocês observam aí que são 36 gramas na reação, nos reagentes. E no produto? No produto que nós temos aqui no lado esquerdo, no lado direito, também temos 36 gramas.
comprovando o que Lavoisier falou. Não há perda, certo? Nesse sistema. Vamos agora às reações químicas e suas leis. A segunda lei que estudaremos hoje é a lei de Prost. Prost falou das leis das proporções. O que essa lei fala? A proporção em massa dos elementos químicos que compõem a substância é sempre a mesma. Olha a palavrinha, sempre a mesma proporção. Como assim? Veja o exemplo. 4 gramas de hidrogênio, gás hidrogênio, e 32 gramas de gás oxigênio. 36 gramas de água. Mas observe que foi duplicado esse valor. 4 vezes 2, 8. 32 gramas vezes 2, 64 gramas de gás oxigênio. E 36 vezes 2, 72 gramas de água. Então, ele manteve uma proporção de duplicar o valor. A mesma coisa aconteceria se nós pegássemos a metade disso, né? Duplicar, triplicar e assim por diante. Agora vamos ao tão esperado balanceamento das reações químicas. Quando dizemos que uma equação está balanceada? Quando as quantidades de átomos do reagente e do produto eles são as mesmas, estão em equilíbrio, são os mesmos. Existem diversas maneiras de realizar o balanceamento, mas faremos isso por método da tentativa. Vejamos o seguinte exemplo. Essa é a formação da água, tá? Uma equação que vai formar água. Pois bem, observe aqui que nós temos um gás hidrogênio e o outro gás oxigênio, e eles estão formando água. Mas essa equação não está balanceada. Por que ela não está balanceada, professor? Porque vamos contar quantos átomos tem. 2 átomos, olha esse índice aqui, ó. 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. 2 mais 2, 4. E vamos observar do outro lado. 2 de hidrogênio e só tem um O, que é o oxigênio sozinho. 3. 4 não é igual a 3. Vamos equilibrar isso. Para verificar se uma equação química está balanceada, é preciso ter certeza de que a quantidade de átomos de um elemento químico participante da reação, né, seja a mesma. E aí a gente vai ver isso aqui. Como fazer? Observe. O oxigênio não está balanceado. Deveria ter um a mais. Veja. A reação, os reagentes e os produtos. Entre os reagentes, nós temos 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Está aqui, como falamos antes. 2 mais 2, 4. E os produtos, 2 e 1. 2 e 1, 3. Não está balanceado. Quem não está balanceado? O oxigênio, que deveria ter 2. Vamos fazer esse balanceamento. A sugestão é começar pelo elemento químico que está desbalanceado. Nós vimos que se trata do oxigênio. Se no reagente tem 2 átomos de oxigênio, formando o gás, nós temos que colocar o 2 também no produto. Por quê? Porque agora você vai ter o seguinte, que esse 2 que está aqui na frente, ele vai multiplicar o O. 2 vezes O, 2O. Então, vai ter 2 oxigênios, como é esperado. Mas aí surgiu um probleminha. Na hora que eu coloquei o 2 aqui na frente, eu vou multiplicar esse 2 pelo índice aqui embaixo. 2 vezes 2, 4. Surgiu 4 átomos de hidrogênio. E aqui eu só tenho 2. Então, se eu mexi do lado direito e ficou desequilibrado, agora eu vou ter que mexer do lado esquerdo. Vamos ver como fazer isso. Antes, observe que agora quem não está balanceado é o produto presente no hidrogênio. Né? Você viu aqui tem 4 desse lado e deveria ter 2. E a gente, para poder não mexer de novo, vamos fazer isso do lado esquerdo. Como? Ao balancearmos os átomos de oxigênio, os átomos do elemento químico hidrogênio foram desbalanceados, como vimos. O próximo passo será balanceá-lo também, ou seja, inserir o coeficiente 2 antes do gás hidrogênio, como você vê aqui em destaque em vermelho. Então, nós temos aqui, vamos contar,
2 vezes O, 2O. Está aqui o O duas vezes. Tudo bem. 2 vezes 2, nós temos 4H. Vamos contar desse lado. 2 vezes 2, também temos 4H. Logo, a equação está balanceada. Pronto. Então, significa que o reagente correto seria 2H2 mais O2, que são 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Ok? Exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. Vamos verificar. Nós temos aqui, nos reagentes, 6 átomos. E nós temos aqui no produto também 6 átomos. Você consegue identificar os 6? 2 e 2 são 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Nos produtos, nós temos 4 hidrogênios e 2 oxigênios. 2. Total de 6. Compreendido? Mais um exercício. Essa equação química está balanceada? Verifique. Então, você acabou de fazê-la, não é? Acabou de ver que essa equação está balanceada sim. Se você não percebeu, é a mesma que a gente fez agora há pouco. Ó. 4 hidrogênios e 2 oxigênios. E aqui a mesma coisa. 2 vezes 2, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Não é isso? Essa equação química possui 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio nos reagentes e na mesma quantidade desses elementos químicos no produto. Pronto. É essa a verificação que sempre você deve fazer. Vamos aqui a mais um balanceamento. Vamos realizar o balanceamento da reação de formação da cal, CaO, que é cálcio e oxigênio. Bastante utilizada na construção civil. Ela é obtida a partir do aquecimento do carbono de cálcio. Quando uma substância química acontece na presença do calor, o símbolo delta é utilizado sobre a seta. Então, aqui vamos levar em consideração o calor para a reação acontecer. Vejamos. Temos, de um lado, o reagente e aqui o produto do balanceamento. Como fazer? Bem, comece pelo elemento químico que se encontra desbalanceado. Quem seria? São os átomos de carbono. Observe, o carbono aqui ele aparece, não confundir, aqui é o cálcio e esse é o carbono. O carbono aqui ele tem apenas um elemento. Já o carbono apareceu aqui com 2. Observe o 2 aqui ao lado dele. 2 elementos, 2 átomos de carbono. Tudo bem? Então, começar balanceando por aí. Se aparecer um 2 desse lado, é normal que eu ponha um 2 aqui para a quantidade de carbono se equilibrar também. Mas isso vai ter um probleminha, ele vai mexer na equação como um todo. Veja, o 2 foi acrescentado no lado da reação, do reagente, e pelo menos agora nós temos a mesma quantidade de carbono, 2, e aqui também 2. Mas nós desbalanceamos o oxigênio, por isso temos que fazer uma interferência. Colocar o número 2 agora ao lado. Por quê? Porque antes você tinha só um oxigênio e nós tínhamos aqui, 2 vezes 2, 4 oxigênios. 2 vezes 2, 4. Com um que tem aqui, 5. Não estava dando certo. Por quê? Desse lado, nós havíamos acrescentado 2. 2 vezes 3 oxigênios, 6 oxigênios. Então, foi necessário colocar esse 2 aqui na frente. Comparando com a fórmula anterior que nós vimos, não é? Colocamos o 2. E dessa forma, nós tivemos sorte que o balanceamento do oxigênio também balanceou o cálcio. Esta equação química agora possui 2 átomos de carbono. Observe, carbono 2. Possui 6 átomos de oxigênio. 2 vezes 3, 6. E 2 átomos de cálcio. 2 cálcios. Da mesma forma desse outro lado, somando tudo. Então, como
A mesma quantidade de átomos está presente nos reagentes e também aqui no produto. Essa equação está balanceada. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.